11 de fevereiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 13. Nesse mês de fevereiro, nós temos apenas 28 dias. E, como você já sabe, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, nós fizemos uma adaptação e lemos os capítulos 1 e 2 no dia 1º. No dia 7, nós fizemos a leitura dos capítulos 8 e 9. Então, hoje, que é dia 11, nós vamos ler o capítulo 13. Lendo daqui até o dia 28, no dia 28, nós vamos fechar lendo os capítulos 30 e 31. Provérbios capítulo 13 começa falando no verso 1 que o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. O versículo 2 diz que os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. O 3. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Então, retomando o versículo 1, o filho sábio aceita os ensinamentos do pai. O filho sábio sabe que o seu pai o ama. Antes do nosso pai biológico, nós temos o nosso pai que é o próprio Deus. Quem é sábio aceita os ensinamentos de Deus, que você toma conhecimento pela leitura da palavra. Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, seja sábio, aceite a palavra de Deus. Deus é o nosso Pai. Ele deixou na sua palavra a revelação para o nosso bem. Os filhos sábios aceitam os ensinamentos do Pai. Agora, além do nosso Pai, que é Deus, também devemos aceitar os ensinamentos do nosso Pai terreno, seja o pai biológico, seja o pai adotivo, seja o padrasto, seja o tio, o avô, aquela pessoa que cuidou de você. A pessoa que cuidou de você, ela ama você. Quando ela apresenta um ensinamento, ela quer o seu bem. Você não precisa concordar com tudo o que o pai terreno diz a você, mas você deve, no mínimo, considerar e avaliar quando aquele que cuida de você, que quer o seu bem, está lhe dizendo alguma coisa. Agora, aquele que zomba de tudo, aquele que zomba primeiramente de Deus, zomba do Pai do céu e zomba também do Pai terreno, das pessoas que amam, nunca reconhece que está errado. O versículo 2. Os bons, ainda no versículo 1, quem não reconhece que, nunca reconhece que está errado, acaba na frente sofrendo a sua queda, sofrendo a sua desgraça. Quando Deus mostra um caminho, Ele sabe o que está fazendo. Quando a pessoa que ama você está mostrando que você deve ter cuidado em relação a uma decisão, ela está querendo prevenir você de tropeçar, de sofrer um dano, um prejuízo, algo de mal. Então, seja sábio, ouça Deus, ouça os seus pais, ouça as pessoas que amam você. Mas, se você diz assim, o meu pai, a minha mãe, andam no caminho errado, então você deve andar nos ensinamentos de Deus. E você deve ser uma referência para ajudar o seu pai e a sua mãe a encontrarem o caminho certo. Não é sobre julgar o seu pai e a sua mãe, que não é para isso que Deus colocou você aqui na terra, muito menos para você continuar errando.
Porque tem aqueles filhos que justificam os seus erros, dizendo: o meu pai era assim, a minha mãe era assim, por isso que eu sou igual. Essa não é a resposta que Deus quer que você dê para a sua vida. Ele não quer que você replique o caminho errado dos pais, mas ele quer que você encontre o caminho do bem. Então, seja um filho sábio. Ame primeiramente a Deus como seu pai. Faça a vontade de Deus acima de tudo. E se o seu pai e a sua mãe são pessoas que honram a Deus e mostram o caminho certo, ouça-os também. E se por acaso eles andam no caminho torto, seja você sábio para cuidar da sua vida e ser referência para ganhar os seus pais para Deus. Versículo 2: os bons serão recompensados pelo que dizem. Quando você é uma pessoa boa, que tem a intenção de ajudar, a intenção de consertar, a intenção de corrigir, a intenção de afastar o mal, você vai ser recompensado. Agora, os traiçoeiros só desejam a violência, os mentirosos, os que trapaceiam, só querem ver a desgraça. Se você conhece alguém que agiu de forma traiçoeira com você, corte do seu círculo de amigos, corte das suas relações, corte da sua empresa, do seu negócio, porque quem é traiçoeiro uma vez vai ser traiçoeiro em outra oportunidade. Você não tem a, a obrigação de andar com pessoas que são traiçoeiras. Tem amigos, entre aspas, que se aproximam e trapaceiam, querem ver a sua queda, ficam jogando contra você. E muitas vezes você quer ser uma pessoa boa, quer dar uma segunda chance, mas a pessoa mais uma vez trai, mais uma vez mostra que deseja o seu mal. Você deve cortar essa pessoa, porque essa pessoa vai trazer o prejuízo a você. Versículo 3: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Com quem você desabafa? Para quem você conta os seus segredos? Muitas pessoas falam a respeito dos seus problemas para qualquer pessoa. E se você não presta atenção para quem você fala dos seus problemas, você pode ter muitos problemas. A pessoa pode não guardar o seu segredo, ela pode falar que você disse o que você não disse. Então, antes de falar alguma coisa para alguém, pense bem para quem você está falando. E tome cuidado com o que você fala, porque quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Agora o versículo 4. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. O versículo 4 fala sobre o valor da dedicação, o valor do uso da força para conquistar o que se quer. Quem não se dedica, quem fica de braços cruzados, quem depende de liderança e não tem iniciativa própria, acaba naufragando naquilo que deseja. Mas quem tem iniciativa, quem se dedica, quem se esforça, quem faz o que precisa ser feito todos os dias, consegue o que deseja. Talvez você esteja lutando, buscando algum objetivo que está difícil de você conseguir porque você caminha sozinho. Quem sabe, se você juntar-se com uma ou duas pessoas que também têm o seu objetivo, você pode dar e receber motivação. Pense se você tem tido dificuldade de realizar algum projeto e pense em quem você pode chamar para ajudar você. Mas procure alguém que tem dedicação,
Procure alguém que tenha um nível maior de dedicação do que você, para que você possa aumentar a sua força e alcançar aquilo que você está buscando. Versículo 5. Os homens honestos odeiam a mentira. Aqui no versículo 4 ainda, nós podemos dizer que muitas pessoas querem ter comunhão com Deus. Elas querem ter conhecimento da palavra. Elas querem fazer mais para Deus, mas elas não estão dispostas a sacrificar o seu tempo na madrugada para fazer a oração, para fazer o jejum, a consagração a Deus. E elas reclamam de Deus, dizendo: Deus não me ouve. Será que Deus não ouve você? Ou será que você não dedica tempo para Deus? Você dedica tempo para ver filmes, acompanhar redes sociais, girar a sua tela de celular para ver a vida dos outros, mas não usa o seu tempo para ler a palavra de Deus, para buscar a Deus, para estar perto da presença de Deus. Então muitas vezes queremos colocar a culpa em Deus, mas o afastamento de Deus é falta da nossa dedicação. Então vença a preguiça espiritual também. A preguiça para que você tenha relacionamento com Deus deve ser vencida. Versículo 5. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Então os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas, aquelas piadinhas de cunho sexual, aquelas piadinhas que diminuem, menosprezam, ridicularizam as pessoas. São essas as palavras dos maus. Você anda em rodinhas de conversa, onde as pessoas dizem piadas indecentes, coisas que você teria vergonha de falar para a sua família. Fuja dos maus. Fuja dessas conversas, porque elas vão corroendo o seu relacionamento com Deus. E também fuja dos que andam na mentira. O versículo 5 fala: os homens honestos odeiam a mentira. O Salmo de número 15 fala assim: quem morará no tabernáculo do Senhor? Aquele que não difama, não mente e não diz nenhuma difamação e não aceita a palavra má contra o seu próximo. Então o Salmo 15 fala que quem quer ter relacionamento com Deus precisa ficar longe dos que usam a palavra para o que é indecente, o que é vergonhoso, o que é mentiroso, o que destrói o próximo. Versículo 6. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Justiça significa fazer o que é justo. Justo é aquilo que está colado à palavra de Deus. Lembre-se que uma roupa justa fica colada no corpo. Então, o justo, ele observa a lei do Senhor e ele fica colado em fazer o que está escrito na palavra do Senhor. Então, a justiça, que é o ser justo, protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Maldade é fazer o mal. O que é o mal? É fazer o oposto do bem. O que é o bem? É você fazer a justiça, seguir a palavra de Deus. Então, a maldade, o andar longe da palavra de Deus, a maldade do pecador. O pecador é o que erra. A palavra pecado significa errar o objetivo. Aquele que erra o alvo, o objetivo de seguir a palavra do Senhor. A maldade dele o leva à desgraça. Sempre que fazemos o que é contrário à palavra de Deus, nós caímos na desgraça. A palavra fala: seja honesto. O desonesto trapaceia
engana e perde a sua credibilidade. A palavra fala: seja fiel ao seu casamento. O infiel destrói o seu matrimônio, traz desgraça para os seus filhos. A palavra fala: seja justo nos seus relacionamentos. O pecador é injusto no tratamento com as pessoas. Ele acaba recebendo a desgraça. Versículo 7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Então o versículo 7 fala que viver de aparência não faz nenhum sentido. Uma pessoa que não tem nada e ela faz de conta que é rica, ela vai viver uma vida de ilusão, vai viver uma vida de mentira, vai viver uma vida de sofrimento, porque ela sabe que na realidade ela não tem aquilo. E muitas vezes a pessoa que quer viver de aparência, não tem nada, ela sacrifica um financiamento para um celular, para um carro, para roupas caras, e dentro da sua casa ela está passando por dificuldades quanto à própria alimentação. Não crie a necessidade de validação. Não dependa da aprovação de outras pessoas que querem que você tenha um certo celular, um certo tipo de carro. Se você não está em condições de caminhar com as pessoas que estão um nível acima de você, ande com as pessoas do seu nível, dedique-se ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento das suas habilidades, cresça para que você possa viver uma vida de verdade, uma vida de paz, uma vida de abundância com verdade. Porque existem outras pessoas que têm muito dinheiro e que fingem que são pobres. Existem pessoas que têm riquezas e não fazem questão de mostrar que têm. Elas fingem que são pobres justamente para afastar as pessoas falsas, para se proteger em relação aos oportunistas. Então é melhor que você tenha dinheiro e não dependa de validação, de aprovação de ninguém, do que você depender disso. A necessidade de aprovação, a busca de validação nas outras pessoas não leva você a nada. E se as pessoas só validam você se você tem certo tipo, certa condição financeira, então essas pessoas que só validam você assim não merecem que você as tenha como seus amigos. Você deve fugir dessas pessoas. As pessoas que são verdadeiramente seus amigos são aquelas que consideram você pelo seu valor, sabem que você tem valor, porque você é imagem e semelhança de Deus, não por aquilo que você tem. Versículo 8. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Então aqui no versículo 8 está dizendo que ter riqueza é bom, mas quando você tem riqueza, você tem que usar o seu dinheiro para pagar o seu resgate. Ou seja, quando você tem riquezas, tem pessoas à volta querendo explorar essas riquezas. Então o rico ele tem que usar o seu dinheiro para pagar pela sua proteção, pelo seu resgate. Ele tem que pagar seguro para a sua casa, seguro para o seu carro, câmeras, cercas elétricas na casa, para que ele possa ter certeza de que ele está protegido. O versículo 8 está dizendo que existe um trabalho de você ser rico. Você precisa se preocupar porque tem pessoas que rondam o rico, querendo levar a sua riqueza.
Então o rico, ele tende a usar o seu dinheiro para pagar o resgate pela sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. O pobre não sofre nenhuma ameaça. Então, o rico, ele precisa se cuidar. O versículo 8 está dizendo que existe um trabalho em você ter a riqueza. Você precisa se cuidar. Versículo 9. Os homens corretos, e quando o versículo 8 fala que você precisa se cuidar, uma das formas de os ricos se cuidarem é o que está aqui no versículo 7, na parte B. Existem outras que têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Por que elas fingem que são pobres? Porque elas sabem, como diz o versículo 8, que ninguém ameaça o pobre. É uma forma de garantir que não serão perseguidas, de diminuir o risco em relação à própria vida. Versículo 9. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. Então, quando você é correto, você brilha. As pessoas veem a luz que ilumina. Agora, os maus são como uma vela que está se apagando. Eles vão perdendo a sua luz. Versículo 10. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. Quem é orgulhoso pensa que é superior aos outros. Diz para os outros que sempre tem razão. Não aceita nenhuma correção. Então, o orgulho só traz brigas. Agora, aquele que é humilde, ele pede conselhos. Ele conversa com as pessoas. Então, o versículo 10 diz que o orgulho só traz brigas, é melhor ser humilde. Versículo 11. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Pessoas que ganham na loteria, pessoas que herdam riquezas, em geral, quando recebem as riquezas, acabam perdendo muito rapidamente, porque elas não tiveram o esforço para conquistar aquela riqueza. Então, aquilo que elas ganham fácil também vai fácil, mas aqueles que tiveram dificuldade, tiveram que se esforçar, tiveram que aprender para ganhar, eles ganham mais, porque eles aprenderam o processo para ganhar. Por isso que o 11 fala, a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Quanto mais difícil foi para ganhar, mais a pessoa aprendeu, mais a pessoa sabe como fazer para conquistar mais e mais. Por isso, vale a pena a dedicação, vale a pena o empenho, o esforço na aquisição da sabedoria. Versículo 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. O versículo 12 está dizendo que quando você espera muito para receber alguma coisa, você fica doente, você vai se entristecendo. Mas quando o desejo é realizado, você fica com o coração cheio de alegria. Em outras palavras, o versículo 12 está dizendo: existe naturalmente uma tendência. Você vai ficar com o coração triste quando você estiver buscando um objetivo. Mas não deixe a tristeza vencer você. Quando a tristeza bater no coração, você deve lembrar: no dia que eu conseguir, toda essa tristeza vai ser apagada, vai ser preenchida pela alegria. Então eu não posso desistir. Eu tenho que continuar, mesmo com o meu coração um pouco triste, porque ainda não aconteceu. O versículo 12 está dizendo: é natural que a esperança adiada faz o coração ficar doente. Você vai ficar em momentos da vida sentindo tristeza em razão de alguma coisa que você está buscando, mas que ainda não deu certo. Mas não se deixe abater.
porque o desejo realizado vai encher o seu coração de vida. Na hora que o desejo for realizado, vai compensar todo o seu esforço e toda a sua dedicação. Não desista. Olhe para frente, que no dia que se realizar, toda essa tristeza vai se apagar. Versículo 13. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Quem ouve os bons conselhos recebe a recompensa. Versículo 14. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Escute as pessoas sábias. Isso vai trazer vida, vai fazer você escapar da morte. 15. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. Então, quem tem juízo é quem anda com a justiça. Quem é justo ganha o respeito de todos. Justo é aquele que anda obedecendo à lei de Deus. Quem obedece à lei de Deus ganha o respeito de todos. Mas quem não merece confiança, quem não é confiável, está caminhando para a desgraça. Por quê? Está perdendo a sua credibilidade, está perdendo a sua honra ao mentir, ao enganar, ao trapacear. Está cavando a sua própria cova ao não ter pessoas que confiem nele. 16. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. O sensato pensa e o tolo fala tudo o que lhe vem na cabeça. Ele anuncia, proclama, divulga a sua ignorância. Ele já quer falar logo a sua opinião, o seu achismo, não quer buscar o conhecimento, a sabedoria. Ele só vai anunciando, falando do que não sabe. O 17. O mensageiro perverso causa a desgraça, mas o de confiança traz a paz. Quem você tem contratado para realizar um serviço que você precisa? Se você precisa enviar uma mensagem a alguém e você contrata um mensageiro perverso, você vai cair na desgraça. Mas se você contrata um bom mensageiro de confiança, você fica em paz. O versículo 17 fala que quando você precisa contratar alguém, contrate alguém que você sabe, que tem referência, alguém que vai trazer a paz para você. Cuide de quem você contrata quando você precisa de um serviço. Cuide de quem você compra quando você precisa de algum produto. O 18 diz: quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. O 19: como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. O 19 está dizendo que é muito bom quando a gente conquista o que a gente quer, mas as pessoas, nem todas, têm o juízo para deixar o mal. Nem todas têm juízo para abandonar o mal da preguiça, o mal da procrastinação, de deixar para depois o que tem que ser feito hoje, o que tem que ser feito agora. As pessoas não fazem o que precisa ser feito. Como é bom conseguir ter saúde, mas as pessoas que não têm juízo consomem muito açúcar. O que tem a ver a questão de alimentação com relação à Bíblia? Tem relação que lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo fala sobre o nosso corpo. E ele fala que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Nós dependemos da nossa estrutura física para podermos andar e levar a palavra de Deus. Nós precisamos de força
nos nossos braços para podermos segurar bem uma Bíblia, para poder ir aos lugares e ajudar aqueles que precisam. Então, como é bom conseguir ter força, ter saúde, mas os que não têm juízo não querem abandonar o mal da preguiça de cuidar da sua alimentação, comem de forma desregrada, comem em qualquer lugar por causa da preguiça, da preparação, do cuidado com as suas refeições. Como é bom conseguir estar descansado, mas os que não têm juízo não cuidam do seu sono. Ficam até altas horas assistindo filmes, rolando tela da rede social. Como é bom conseguir ser aprovado num concurso, ser aprovado no vestibular, começar o seu próprio negócio. Mas os que não têm juízo não querem abandonar o mal e depois colocam muitas vezes a culpa em Deus. Qual a culpa que Deus tem daquilo que não fazemos? Versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Com quem você tem andado? Você tem andado com pessoas sábias, pessoas com resultado, ou você tem andado com os tolos, os que não fazem o que tem que ser feito? Veja bem com quem você anda. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. O ambiente influencia sobre nós. Se você frequenta um lugar com pessoas que só pensam no pecado, só pensam no erro, você será influenciado por isso. Mas se você anda com pessoas que levam você para cuidar da sua alma, do seu relacionamento com Deus, que levam você a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua alimentação, a cuidar do seu sono, a cuidar da sua vida, você vencerá o mal. 21. A desgraça persegue os pecadores por toda parte. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Então, pecador é o que erra o alvo. A desgraça persegue quem erra o alvo por toda parte. Porém, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. 22. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. O homem bom, ele cuida do seu patrimônio, não só patrimônio financeiro. Existe uma herança maior do que dinheiro, que é a herança do relacionamento com Deus, a herança da bênção do Senhor, a herança da construção de uma família, a herança da construção de um legado, de ensinamentos que se passa de pai para filho, de filho para os netos, que alcança as gerações na presença de Deus. Então, o homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. A riqueza dos pecadores, aqueles que erram no caminho, eles acabam deixando para os seus filhos, que acabam perdendo a riqueza. Como eles perdem a riqueza? Tomando decisões erradas, porque recebem o dinheiro que vem de origem ilícita e muitas vezes esse dinheiro acaba sendo gasto com advogados para a defesa para a proteção daquelas riquezas que foram deixadas. Versículo 23. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. O versículo 23 diz que muitas vezes as pessoas produzem, mas elas não buscam a sabedoria de como fazer a gestão das suas terras. Do que adianta
você ter uma alta produtividade se você não sabe fazer a administração dessa produtividade, não sabe fazer a distribuição, a venda, não sabe colocar preço no produto. Então produz boas colheitas, mas aí vem os desonestos que pegam aquela colheita e ganham o lucro sobre aquele que é pobre. O versículo 23, quando ele fala do pobre aqui, esse pobre é o pobre de conhecimento. É o pobre pobre no conhecimento de gestão, administração. Tem pessoas que têm, por exemplo, um sítio e elas conseguem produzir bastante mandioca, bastante feijão, bastante arroz, bastante frutas, mas elas vivem sem dinheiro. E aí você pergunta, mas como que você não tem dinheiro se as suas terras estão produzindo tantas coisas? E a pessoa fala, não tem para quem vender. Para quem que eu vou vender? Está lá apodrecendo a banana, está lá apodrecendo o mamão, vem os passarinhos, estão comendo tudo ali. E a pessoa não sabe como fazer processos para embalar aquelas frutas, colocar em caixas, fazer a distribuição na cidade. Vêm pessoas desonestas que veem que a pessoa não tem conhecimento de gestão e pagam abaixo do valor. E exploram essas pessoas porque elas não sabem administrar o que elas produziram. Então, o 23 aqui, as terras dos pobres produzem boas colheitas. Não adianta você ter um ótimo trabalho, não adianta você ter um ótimo serviço se você não se valoriza. Colocando isso aqui no mundo corporativo, tem pessoas que escrevem muito bem, mas ganham menos do que um outro que sabe menos. Porque aquele que sabe menos, muitas vezes ele sabe como se valorizar, como se apresentar. Ele aprendeu como criar uma boa imagem, uma propaganda de si próprio. E aquele que tem o conhecimento acaba vendendo o seu próprio serviço, o seu trabalho, por menos, porque não sabe valorizar. Então, é importante que você saiba o valor do seu trabalho e que você também tenha posicionamento de dizer, não, esse trabalho eu sei que no mercado ele vale tanto, eu sei da qualidade do meu trabalho. Se você não honrar o seu trabalho, conhecendo o valor dele, outras pessoas vão usar o seu trabalho, ganhar em cima do seu trabalho, aproveitando do seu trabalho. Então, busque o conhecimento da gestão, o conhecimento da precificação, o conhecimento do valor do seu trabalho. 24. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. O 24 fala sobre a importância de corrigir os filhos. E esse 24 tem uma relação com o primeiro, né? Porque o versículo 1 fala que o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Nós falamos que o filho sábio deve ouvir primeiramente os conselhos de Deus, deve ouvir o pai, mas também o pai, a mãe, precisa educar o filho quando ainda é criança, quando ainda está nessa fase de desenvolvimento, sobre o valor de ouvir os ensinamentos. É necessário, juntando aqui com o versículo 24, é necessário ir corrigindo para que o filho, para que ele entenda a importância de ouvir os seus ensinamentos. Quem não castiga o filho não ama, mas quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Fala sobre ensinar durante o tempo certo. Versículo, enquanto você tem o filho crescendo, eduque o filho. 25. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. As pessoas direitas são as pessoas que seguem
a justiça, que seguem na diligência. A diligência fala a respeito do trabalho, fala a respeito da dedicação, fala a respeito do esforço, fala a respeito de estar atento ao diligente ao seu trabalho. As pessoas direitas, fala também, o direitas aqui, fala também sobre a pessoa que busca a gestão, fazendo uma ligação do versículo 25 com 23, não adianta a pessoa ser honesta, correta, como os pobres que podem cultivar bastante a sua terra, acordar cedo, trabalhar diligentemente, mas não aprender sobre gestão. Então elas não sabem como vender, como negociar aquilo que elas produzem. E aí elas acabam sendo exploradas pelos desonestos. O 25 tem que ter uma leitura junto com o 23. É direito, as pessoas direitas têm bastante para comer. Uma das coisas que tem que se incluir na pessoa direita é conhecer de administração, de gestão, do valor do seu produto, do seu serviço. Daí você pode ter bastante para comer, porém os maus passam fome. É mal quando a pessoa é guiada pela preguiça, pela procrastinação, mas também pela falta de conhecimento de gestão, de administração, da precificação, de saber o preço do seu serviço, do seu produto, de falta de posicionamento, um mau posicionamento. Às vezes você produz um produto que tem muito valor e você oferece num mercado, num local em que as pessoas daquele local não têm como pagar por aquele produto. Então o produto ele está sendo vendido no lugar errado. Tem o lugar certo de se oferecer o produto, de se oferecer o serviço. E os maus acabam passando fome. Está vendendo no lugar errado, não vende. Está vendendo no lugar errado, vai vender por um valor menor. Mas se você vende no lugar certo, se você se posiciona, então você tem a prosperidade. Essa é a leitura de Provérbios, capítulo 13. E agora quero fazer um convite a você que ainda não se posicionou em relação à sua vida espiritual. Você já recebeu a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que é Jesus, para morrer por todos nós, nos trazendo o perdão dos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, todas as pessoas que o aceitam reconhecem que são pecadoras e recebem o perdão dos pecados. Com o perdão dos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus e recebemos o Espírito Santo para nos guiar até o céu. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus morando dentro de mim, dentro de você que aceita Jesus. Então, se você ainda não se posicionou, você pode perder o seu caminho com Deus. Mas hoje é tempo de se posicionar. Talvez você está um pouco afastado de Deus. E agora você ouviu essa mensagem, pensou e é hora de fazer essa oração de confissão mais uma vez, para estar perto de Deus. Faça essa oração comigo, diga a frase 1 ali: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A frase 2: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é o livro que está no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, a Bíblia diz que haverá um dia em que todos comparecerão diante de Deus para prestar contas da sua vida. A Bíblia diz que todos os que recebem Jesus têm o seu nome escrito nesse livro, que é o livro da vida.
e que nesse dia do julgamento serão abertos os livros. Existem 2 livros, o livro da vida e o livro das obras. Aqueles que forem achados no livro da vida entrarão diretamente nos céus. Os demais serão julgados pelo livro das obras, de acordo com aquilo que fizeram, porque não receberam a Jesus. E a oração é feita em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu por nós, ele está vivo à direita de Deus, ouvindo as nossas orações. E o amém serve para confirmar isso que foi confessado agora. Se você ouviu essa palavra, na sua casa você tem algum santo, amuleto ou alguma imagem, coloque em um pacote, coloque fora da sua casa, porque você não precisa de nada disso. Agora que você confessou Jesus, você tem o próprio Deus morando em você, pelo Espírito Santo que mora em você. O Espírito Santo, quando você vai falando com ele, ele vai falar com você, como uma voz no seu coração dizendo: faça isso, não faça isso. Ele vai colocar um aperto no seu coração quando você estiver indo por um caminho errado. Ele vai colocar paz, confirmando que você deve seguir pelo caminho que você está seguindo. E ele vai orientando você, te guiando até o céu. Vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, pela leitura de Provérbios 13. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para nos posicionarmos em relação à nossa vida com o Senhor. Que nós possamos escolher bem os nossos amigos, que nós possamos cuidar daqueles que se aproximam de nós. Que o Senhor remova para bem longe aqueles que são falsos, enganadores, mentirosos, trapaceiros, hipócritas e que zombam da sua palavra e de tudo que desonra ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor venha nos apresentar pessoas novas, pessoas sábias, pessoas comprometidas com o teu reino. Pedimos também que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos em relação às nossas habilidades. Que ninguém que seja desonesto carregue o nosso trabalho, o nosso serviço, a troco de nada, usurpando e ganhando aquilo que cabe a nós. Que nós sejamos guardados e que possamos realizar o comércio, a venda daquilo que o Senhor nos deu como talento, como habilidade, no lugar certo, recebendo a prosperidade, o crescimento que vem do Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a nos alimentarmos bem, a cuidar do nosso sono, a cuidar do nosso corpo, a cuidar da atividade física, para que o nosso corpo esteja forte, saudável, com condição de realizar o seu trabalho, para irmos, para levar o teu reino para aquelas pessoas que precisam ouvir. Que com o sono, com a boa alimentação, com o cuidado da nossa espiritualidade, orando, lendo a palavra e jejuando, possamos ir além para cumprir o teu chamado e o teu propósito, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.